Flintstones. Neste sábado, 9 da manhã, Xuxa Parque. Quem tem Globo, tem tudo. A Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Violência. O Globo Ciência hoje vai debater e refletir sobre a violência. Convidamos o jornalista Caco Barcelos para mediar os debates deste programa. Um dos debates é com esses jovens. Roberto, Tomé, idade de 18 anos. Leandra, 14 anos. Alan, 18 anos, estudante. Priscila, 17 anos, estudante. O outro debate é com cientistas. O professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro e cientista político José Murilo de Carvalho. O professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pesquisador do IUPERJ, Luiz Eduardo Soares. E a juíza e ex-diretora do DESIP, Julita Lengruber. E a participação do psicanalista Jurandir Freire Costa. O Globo Ciência está no ar. Medo? Bom, da violência em geral que a gente esbarra pelas ruas, né? Tá andando, não sabe se volta para casa, não sabe o que vai acontecer no momento seguinte, se uma bala perdida pega na sua cabeça, o que pode acontecer. Eu tenho um medo realmente do futuro do nosso país, né? Das crianças. Essas crianças serão, né, no caso, o futuro do Brasil. Então, o que vai ser o nosso país se essas crianças, a maioria não está recebendo atenção, nem apoio, nem nada do governo? Bom, a gente tem medo, inclusive, de ficar dentro de casa, né? Tem medo de sair na rua e de acontecer algum tipo de problema que você não tem como resolver, né? Pois é, o medo é um sentimento que faz parte da nossa natureza. Ele existe como meio de defesa. A gente tem que ter medo, aprender a ter medo para poder se preservar melhor, se defender, né? Medo de um animal selvagem, medo de uma situação perigosa, de um risco. Agora, o problema é que a gente também tem medo ilusório, que a gente cria, por exemplo. Medo do tipo, alguém que não parece muito comigo, ou alguém que não tem os mesmos costumes, de repente ele parece ameaçador sem ser. Veja no caso brasileiro. Qualquer lugar que você passa, você basta ver uma criança que não tem o mesmo perfil que você tem, ou um adulto, ou seja, ele não se veste como você, normalmente é alguém negro, é alguém que está mal vestido, as pessoas começam a ter uma espécie de atitude de rejeição e de medo completamente injustificada. E é uma atitude que ela própria provoca agressividade em quem é discriminado, porque no momento em que você se vê visto, né, em que você se percebe sendo visto como um bandido, como um marginal sem ser, você gera na pessoa ressentimento, rancor, vontade de revanche. Então nós também temos que controlar esse medo imaginário e explicar que isso não é verdade, nem que toda situação dessa não é uma situação de risco. José Murilo, um recente, deste ano, relatório da ONU deste ano, que compara a violência no mundo, aponta o brasileiro como o segundo povo mais violento do mundo. O senhor acha disso? Tem razões históricas dessa nossa violência? Entre as muitas causas da violência, que é um fenômeno evidentemente muito complexo, e há muitas causas, não há uma resposta simples para isso, há alguns elementos históricos do caso brasileiro. Eu diria, por exemplo, que a sociedade brasileira está construída sobre alguns pilares que não ajudam em nada no que se refere a este aspecto. Não ajuda em nada no que se refere ao respeito pela vida humana, ao respeito inclusive pela própria integridade física das pessoas. Eu menciono rapidamente, por exemplo, a escravidão. Nós tivemos uma experiência de séculos de escravidão, 4 séculos de escravidão, que não é pouca coisa, na qual, naturalmente, o escravo, a pessoa do escravo, o escravo não é pessoa, o escravo é objeto, portanto, sujeito não só a punições físicas, como a própria morte. Nós tivemos a experiência do latifúndio, dentro do qual também o respeito pelos trabalhadores, pelos dependentes do proprietário era nulo,
Eles dependiam, né, fundamentalmente do proprietário, que tinha sobre eles poder, né, de polícia, poder, em alguns casos, de punição física também. Nós tivemos um patriarcalismo muito forte, que até hoje, sem dúvida, tem algum grau de responsabilidade pela violência doméstica, que é muito forte ainda entre nós, especialmente contra mulheres, né, também contra crianças. E tivemos uma tradição de autoritarismo político muito grande, que também redunda numa postura do governo arbitrária e, às vezes, violenta em relação ao cidadão. A psicanálise estuda a violência como sendo a possibilidade, né, que eu estava dizendo agora, de você ter satisfação com um ato agressivo de destruição ou de humilhação moral das pessoas. Isso é uma coisa que a psicanálise descobriu e que diz respeito ao que a gente chama a pulsão de morte na gente. É uma pulsão de destrutividade que todos nós temos e que toda a cultura quer dizer educação, religião, costumes morais, entende? Tudo isso que a gente desenvolveu é como se fosse uma espécie de barragem, de barreira contra essa destruição que a gente tem. Então a coisa mais importante, no caso da violência, é a forma como a gente é educado, como a sociedade se organiza para não dar vazão a essa destrutividade que todos nós temos. A gente pode se referir à violência pensando numa certa forma de organização da sociedade, em que haja, como no caso do Brasil, muita injustiça. Você pode imaginar situações de violência que são situações de humilhação, de estigmatização, são situações em que o preconceito vigora, situações de exclusão social, de apartheid social. Essas são situações profundamente violentas também. Bom, bem, para ser democrático, o meu critério para fazer a primeira pergunta é o seguinte: alguém já foi vítima de violência de vocês? Eu já vi. Já viu? Já. Já assistiu alguma cena? Já. Como é que foi? Que me impressionou muito. Quando eu estava no Ceará, eu vi uma cena de meninos de rua que tinham feito alguma agressão a uma senhora e que por isso os policiais estavam espancando muito eles. E foi há 2 anos atrás, assim, eu fiquei completamente passada, porque tinha a minha idade, menores do que eu, sendo espancados. Eu fiquei revoltada e queria falar e não deixava. E a violência do menor contra a senhora te impressionou também ou não? Tudo bem, eles tiveram uma agressão moral, porque eles não bateram, não fizeram nada, eles agrediram falando com ela. Eles foram punidos de um modo completamente errado. Não agrediu fisicamente a senhora? Não. E o que mais me espantou foi que o povo achava que estava certo. A polícia batendo? Isso que eu não achava. Tem que punir desde cedo. Eu falei, tem que educar desde cedo, meu filho. Você discutiu com as pessoas ali? Claro. Eu fiquei revoltada. Eu sou tão revoltadinha com essas coisas. Fiquei passada. Há muito pouco tempo eu vi 2 homens, né, assaltando um casal de velhos, né? Quer dizer, 2 homens super fortes que poderiam muito bem encarar o trabalho, mas não, eles preferiram ficar na boa vida e assaltar o velho que já tinha trabalhado uma vida inteira. E o mais espantoso de tudo isso foi que ninguém foi capaz de fazer nada. O cara tinha uma patrulhinha da polícia a poucos metros. Assistindo a cena? Não sei se eles assistiram. Mas todo mundo lá, ele tá assaltando. E, sabe, todo mundo tá assaltando e o cara saiu andando como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse feito aquilo, né? Coisas desse tipo. Você fez alguma coisa? Eu fiz o quê? Dois homens super fortes, não podia Armados? falar nada. Não sei se eles estavam armados. A minha infância toda foi em colégio interno. Fui criado em colégio interno. Porém, nunca fui padre civiliano. Porque, por razões de família, minha mãe não podia, minha mãe era uma pessoa trabalhadora, não tinha meu pai, não podia me criar. Às vezes eu passava o quê? Uma semana ou 2, 3 dias trancado no quarto com eu e meu irmão, que tem uma foto inclusive quando eu era pequeno. Ela saía pra trabalhar, então eu tive que ficar em colégio interno, porque eu não tinha como ficar comigo de dia. Ou durante a semana, que ela ficava a semana toda. Imagino que você tenha assistido muita violência no colégio interno. Com certeza, muita violência. Só que são coisas assim que a gente vê e que a gente tem que é obrigado a ficar quieto. Até porque se a gente fala, a gente vai querer se meter, aí a gente acaba se prejudicando. Que depois, o que estava acontecendo com tal pessoa, acaba acontecendo com a gente também. Roberto, você que estuda num colégio tão diferente em relação a quem viveu em colégio interno, você tem essa realidade
da violência muito presente na escola também, ou não? Na escola não, mas na cidade muita. É violência no trânsito, porque eu ando de bicicleta. Aí eu sou o que é jogado para acostamento mesmo, pelos carros, sabe? Os motoristas são muito mal educados? Não, é porque na sociedade brasileira tem um desprezo pelo próximo, né? Você não vê que quem tá andando de bicicleta ali é um ser humano, né? Tipo assim, porque parece que é uma bicicleta, né? Que você tá jogando pro lado é uma bicicleta, mas você não pensa que em cima da bicicleta tem um ser humano, assim. Você acha que o motorista é violento? Não todos, muitos são. Um aspecto muito importante, algumas que são invisíveis, inclusive. Por exemplo, o trânsito. A gente até apareceu na discussão que precedeu a nossa. O Roberto é que mencionou, contando a história da bicicleta, ele mencionou o trânsito como objeto. Mas no Brasil, como é que a gente lida com essa história do trânsito? 50 mil pessoas morrem por ano. 50 mil pessoas significa uma guerra inteira do Vietnã. 10 anos de guerra mataram 50 mil norte-americanos. Nós matamos 50 mil brasileiros por ano no trânsito, por conta da malha viária que não oferece condições adequadas, dos veículos que são inseguros, do comportamento dos motoristas, comportamento irresponsável, da impunidade, de regras que são obsoletas ou impróprias, etc. Enfim, um conjunto enorme. Mas como é que nós lidamos com essas 50 mil mortes? Nós falamos, o Brasil tem uma fauna rica, tem uma flora abundante, o Brasil é muito bonito, tem uma natureza encantadora e produz 50 mil mortes no trânsito, como se fosse parte da natureza do Brasil. Vocês perderam algum amigo vítima de violência? Parente, amigo? Não, felizmente não. Trânsito. Também? Uma irmã e 2 cunhados. No mesmo acidente no trânsito. Uma véspera de Natal. É até terrível, realmente. Não, e a gente, com você... envolvimento com álcool também? Não, absolutamente. Chuva e estrada mal sinalizada, que aí a culpa não é só do motorista, que no Brasil, em geral, se atribui todas as culpas de acidente de trânsito aos motoristas. Ora, isso evidentemente, são dados dos departamentos de trânsito. Eles não levam em conta que as nossas estradas são muito mal sinalizadas, muitas estradas têm um trânsito muito intenso, muito mal sinalizado, que frequentemente mal mantido, cheio de buracos. Por isso eu insisti muito em que a gente também incluísse o tema do trânsito nas nossas discussões. Eu perdi um amigo muito querido, um antropólogo conhecido, muito querido na comunidade, Luiz Rodolfo Vilhena, e a esposa dele, Ana Bezerra, de 33 anos, naquele acidente terrível com o ônibus que transportava também alguns atletas do Flamengo para Curitiba. Bem recente. Aquilo mobilizou todos nós muito profundamente, e nós começamos a pensar, a conversar sobre a loucura que é essa história. A gente sabe que aparece pelas pesquisas aí 200 mil caminhoneiros ou profissionais do transporte interestadual que se drogam ou que tomam remédios para fazer face a essas jornadas absurdas de 48 horas, coisas assim. E são, portanto, 200 mil balas perdidas com uma roleta da morte, né, que se espalham pelas estradas do país todo. Outra forma de violência invisível é a violência doméstica. O Zé Murilo fazia referência a isso, né? Nós sabemos por dados de pesquisa que em boa parte dos casos as mulheres e as crianças são vítimas de agressões dentro de casa, e os agressores são em grande número ex-maridos, maridos, amantes, ex-namorados, são companheiros, são parentes ou são os pais. Então, esse é um mundo também sombrio, nós não damos maior importância a isso, nós dizemos em briga de marido e mulher não se mete a colher, esse é o problema privado, nós lavamos as mãos, essa não é uma questão para o debate público. A gente diz que é violento o fato de um pai, do adulto, bater numa criança, que aí é um abuso de força, né? Os dois têm uma força desigual e ele está usando de uma prerrogativa de ser mais forte para poder dominar, controlar ou fazer mal ao outro. Então, nós chamamos de violência isso. Não é? Daqui a pouco, mais debate. Vamos falar da violência visível,
a miséria, a polícia, o crime, o castigo e as possíveis soluções. Nós voltamos já já. Neste sábado, no Globo Ecologia. Você sabia que pode ser mais barato construir uma usina de tratamento de lixo do que comprar um caminhão? Você sabe como pesquisas de laboratório podem ajudar a gente a se alimentar melhor? Veja também, os Irmãos Brothers trazem informações úteis para quem visita parques florestais. Assista neste sábado, 8h15 da manhã, Globo Ecologia, um programa da Fundação Roberto Marinho. Kaiser e Mentex apresentam Top Cat Blues Festival no Palace, com 10,000 Maniacs, Stanley Jordan e Jeff Healey Band. Top Cat, não perca o que a música tem de melhor no Palace. Feira da Pechincha da Gestante, Bebê e Criança, de 5 a 10 de agosto. A maior e melhor feira do setor, trazendo para você os melhores preços e produtos. Feira da Pechincha da Gestante, Bebê e Criança, na Bienal do Ibirapuera. Entrada gratuita. 71 anos da festa de Nossa Senhora Quirupita. Shows, comidas típicas, muita diversão e alegria. De 2 a 31 de agosto, todos os sábados e domingos, a partir das 6 da tarde. Participe! Você estará colaborando com as obras assistenciais da comunidade. Festa de Nossa Senhora Quirupita. Em 97, a escola pública que pretende receber o dinheiro diretamente do Ministério da Educação precisa ter uma associação de pais e mestres, caixa escolar ou conselho escolar. Toda escola pública de ensino fundamental tem direito. O MEC fornece um manual que explica direitinho como fazer. Não perca a chance de ter dinheiro direto na sua escola. Crie logo o seu conselho escolar. Comunicado oficial linha Ford 97. Foi prorrogada até este domingo a promoção Ford a preço de custo. Ka e Fiesta 1.3 CLX a preço de 1.0. Linha 97 a preço de custo, exclusivamente na Cantareira. Brasleme, Maria Cândida e Guilherme Cottin. Sofia está despertando uma grande paixão em Pedro Olímpio. Já deu pra perceber que ele tá caidinho pela senhora. E deixa Léo louco de ciúme. Eu fui com a cara dele. Neste sábado, 6 da tarde, o amor está no ar. Quem tem Globo, tem tudo. É evidente que são vários os componentes que explicam, né, a violência. Qual que você considera o mais importante? Eu acho desprezo. Desprezo? Entre as pessoas? Desprezo pelo próximo. Acho que o homem esse não tem individualismo capacidade. que você tem na sociedade, tipo assim, esse pensamento que está embutido na forma de pensar de todo mundo, tipo assim, de querer se dar bem, sabe? Tipo assim, na prática, os fins justificam os meios, né? Tipo assim, pra você se dar bem, vale de tudo. É o que você tem como exemplo no Senado, assim, toda essa cúpula daí que controla a gente, é isso que você vê. Dá um mau exemplo? Dá um mau exemplo, e acho que guiam mal. Você ia comentar? Não, é que eu acho que o homem não tem capacidade de ver nele igual a mim. Entendeu? Não tem essa capacidade de ver você igual, entendeu? Não tem essa capacidade de ver somos iguais, assim. Não tem essa... Diferenças são boas, são construtivas. E não tem isso, sabe? Diferença é desigualdade. É ruim. Às vezes porque ela é uma atriz e eu moro no morro, as pessoas às vezes podem achar que ela é melhor do que eu e que jamais passa pela cabeça das pessoas que nós podemos ser iguais, que nós podemos ter o mesmo tipo de inteligência, qualquer coisa desse tipo, sabe? Desse sentido. Você sente isso na pele? Eu já senti, teve uma época da minha vida que eu, sei lá, eu pensava, pô, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu pensei, pô, eu, sei lá, eu posso batalhar, posso correr atrás, embora. Também já senti, já dormi dentro de trem, já dormi na Central do Brasil, já passei fome, entendeu? Tive época da minha vida que eu, sei lá, eu ia pra Bob's pegar restinhos de lixeira pra comer, entendeu? Sofri mesmo, comi. Para muita gente que teve uma trajetória como a sua, acabou caindo na marginalidade. Porque... Como é que você conseguiu desviar o seu caminho? Porque, sei lá, eu sempre tive um pensamento positivo. Vim de família pobre, sou de família pobre, sim.
entendeu? Mas sempre corri atrás, sempre pensei que eu poderia ser alguém, posso ser alguém amanhã. Posso ser alguém amanhã independente do passado, entendeu? Porque eu costumo andar pra frente, não andar pra trás. Eu costumo andar pra frente sem olhar pra trás, entendeu? Então eu tô sempre buscando, sempre correndo atrás, sei lá, de aprender mais, de aprender alguma coisa assim que vai me ajudar no futuro, entendeu? Então é isso que está sempre me ajudando, entendeu? Sempre correndo atrás de tudo. Tudo que eu tenho hoje foi tudo que eu corri atrás. Porque teve pessoas que, como você falou, que na minha época de menino de rua, hoje já morreram, outros estão presos, outros estão em tráfico de droga. Morreram quem? Morreram, não, morreram até na rua mesmo, inclusive assaltando. Uma vez eu me lembro que o garoto chegou assim e falou, poxa, você é grandão assim, você podia, sei lá, dar vocês chamam de please, meter uma mão no bolso do coroa assim, pô, você grandão intimidava assim, os moleques, me dá bicicleta? Eu falei, não é por aí. Sei lá, pra onde é que eu vou? Tá bom, um dia eu vou com vocês, mas eu sempre... Nunca foi? Eu saía, só pra não ficar mal com eles, eu falava, não, eu vou. Marca um dia que a gente vai vai dar uma please. Só que Mas de onde você tirou essa força para evitar? O caminho mais fácil para alguns? Sei lá, foi pensar no amanhã, cara, pensar no meu futuro. De tanto ver amigo meu morrendo, sei lá, isso não faz meu tipo, entendeu? Inclusive eu já experimentei a droga. Uma vez me chamaram e falei, vou experimentar, vou ver como é que é. Sei lá, não gostei, entendeu? Falei, pô, que vida é essa? Vida de dormir na rua, de sentir frio, sentir fome, de ter que roubar para sobreviver. Podendo trabalhar, conforme as pessoas falam tudo. Novo, né? Sempre fala tudo é novo, então sempre novo, podendo estudar, aproveitar o meu potencial, aproveitar agora para mim construir o meu amanhã. É isso que sempre me fortaleceu, sempre me deu força para mim, nunca desesperar e largar tudo, jogar tudo pro alto e correr atrás do mais fácil, que ao mesmo tempo que é mais fácil é o mais difícil, que é roubar. Mas tem uma violência pior, que eu acho, e é a violência que está começando no Brasil a se disseminar. Que é a violência da indiferença, não é a violência do perigo. Não é? É porque eu maltrato o outro, eu humilho o outro, eu chego a matar o outro, porque o outro passa a ser alguma coisa que eu não reconheço como uma pessoa igual a mim, que tem capacidade de sentir dor física ou dor moral como eu. O caso, por exemplo, desses mendigos assassinados. Né? As pessoas que mataram aqueles pobres, é porque eles não veem nele um outro ser humano como eles. Eles foram educados de tal maneira que para eles aquilo ali é um animal com que ele pode brincar, é uma barata, é um rato, é um sapo, como criança faz muitas vezes, né? Que eu posso tocar fogo, que eu posso chutar, que eu posso jogar água, não água, mas a soda cáustica em cima, o detergente, né? Isso aí é que eu acho o pior, que é a violência da indiferença. A pessoa que faz ou que comete o ato de violência, ela nem se dá conta de que está sendo violento. Como a gente também não pensa duas vezes quando vai botar DDT em casa, né, ou exterminar barata. A gente não acha violento porque não pensa que aquele animal dali sofre. Isso é que é o terrível, eu acho. Eu vi uma reportagem uma vez na Globo, que estava passando os treinamentos de um PM, o último treinamento dele. Tomar uma colher de óleo diesel, e que não sei, deitar na lama, e meter a cabeça na parede, e dar soco. Que polícia coisa é essa? Interessante, cara. Não, polícia é essa que a gente quer? Será que essa é a polícia que a gente quer? Tipo assim, polícia deve polícia de regime ditatorial, polícia militar, tipo assim. A pessoa já sai de lá, eu acho que o PM já sai lá de dentro, já revoltado, já pensa, pronto, sofri agora, o nego vai ralar na minha mão. Eu vou baixar-lhe o pau no primeiro que me olhar e rir pra minha cara. Tá no estado disso. Esse quadro de descrédito com relação à polícia, a imagem da polícia, na sua opinião, é uma coisa que vem do passado também? Ou não? Eu acho que certamente isso faz parte da nossa tradição, mas isso tem tendido a se agravar. Acho que houve um corte muito significativo, que é o corte de 64, o golpe de 64, com a supressão das liberdades civis e das instituições democráticas, acabou convertendo a polícia num instrumento a serviço da segurança do Estado, não um instrumento a serviço da segurança pública, da segurança dos cidadãos, da segurança de nós todos. E a partir, então, de 64, a polícia se converte num aparelho de repressão que ameaça o indivíduo, diante do qual todos nós nos sentimos amedrontados. Ela, ao invés de merecer o nosso respeito, ao invés de nós nos orgulharmos pela sua função, que é uma função basicamente democrática, fundamental em toda a democracia, nós nos envergonhamos dela e a tememos. E com isso, é evidente que a polícia é o contato mais imediato
entre o cidadão e o Estado. Ela é a cara do Estado para o cidadão. Ela está presente como o Estado, representando o Estado em cada esquina. E se ela não merece crédito, se ela não tem legitimidade, se ela não merece respeito, o Estado, a legitimidade do Estado e das instituições do Estado correm risco. Eu acho que com relação à polícia, também é verdade que a gente, enquanto cidadão, contribui para que a polícia seja corrupta. A gente suborna, a gente tenta comprar, a gente age de uma maneira que eles se habituam a agir assim. E é preciso que a gente entenda também o lado deles. Boa parte dos policiais são garotos de 19, 20 anos de idade, que estão ali porque não tem outro emprego. Imagine agora, se é uma pessoa dessa, que está correndo risco, muitas vezes, né, de lidar com delinquentes que podem pôr em risco a vida dele. Se ele vê que aquilo que ele faz é inútil, porque as pessoas que ele está defendendo são pessoas, muitas vezes, que estão próximas, que estão de acordo com o banditismo, mas desde o que é que você quer que ele faça? Ele acaba se corrompendo, quer dizer. A gente tem que entender esse ponto de vista, não é? Eu acho que para que a polícia mude, é preciso que a gente também na sociedade tenha uma outra atitude. Primeiro, não começar a vê-lo como os monstros. Tem que entender que eles têm razões como outras pessoas têm, né? Veja só, não estou querendo justificar a corrupção nem brutalidade do policial, mas acho que a gente tem que entender também, né? A fim de que eles voltem a cumprir o papel de braço armado da lei de proteção. A gente ainda não tem como lidar com a criminalidade violenta, que é essa pessoa que oferece um risco concreto, né, ao convívio social, né? Essa pessoa que está na rua, que está com uma arma, botando uma arma na nossa cara e nos dando um tiro. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o preço custa R$ 548 por mês. Para a gente ter um parâmetro de comparação, uma criança numa escola do estado do Rio de Janeiro custa R$ 45 por mês. Né? Então o preso custa mais de 10 vezes o que custa uma criança numa escola. Ô, Julita, você é a favor da pena alternativa, né? O que é a pena alternativa? Veja só, a pena alternativa por excelência, né, que é a pena muito utilizada nos Estados Unidos, na Europa, é a pena de prestação de serviço à comunidade, né? Essa é justamente a pena alternativa a partir da qual a comunidade tem um ganho muito grande. Diga, né? O juiz condena em vez do xadrez, vai trabalhar na roça. Exatamente. Não, trabalhar na roça não. Ele vai prestar serviço à comunidade, né? Então, em vez de ir para a prisão, a pessoa que não é violenta, que não precisa estar lá presa, então, em vez de ela estar encarcerada, ela vai, por exemplo, trabalhar numa creche da comunidade, né? Por tantas horas por semana, ajudando. No hospital. A gente tem gente aqui trabalhando, nós temos aqui no Rio pessoas trabalhando no Hospital Miguel Couto. Médicos? Médicos que cometeram crimes, trabalhando no Hospital Miguel Couto. Tem gente trabalhando no Viva Rio, ajudando em funções burocráticas, enfim. Desde pessoas que não têm nenhuma qualificação, então elas vão ajudar até como serventes, né? Em pequenas obras, em algumas instituições voltadas para atendimento da população carente, ou mesmo profissionais, como médicos que podem trabalhar em hospitais. Sugerem para mudar esse quadro? Conversando com você. A educação é base de tudo, porque eu vejo assim, todo mundo tomando medidas que vão resolver muita violência hoje, entendeu? De botar mais polícia na rua, equipar mais, e vamos pagar mais porque vai dar, sabe? Tudo isso vai resolver a violência agora, mas e amanhã, né? E as crianças de hoje que estão na rua, vão bater mais nelas, essas polícias? E amanhã o que vai acontecer? Vai continuar, vai ter que gastar mais dinheiro com polícia, vai tudo de novo. Fica meio um ciclo vicioso, assim, não podia ser isso. Eu acho que a gente tinha que investir hoje para daqui a 10 anos a gente estar legal. Investir como? Em quê? Educação. Educação. Eu acho que educação é base. O que você acha? Para resolver esse problema do... É uma sugestão, claro. Né? Eu acho que tem que... Sei lá, todo mundo tem que se conscientizar que o menino de rua, que o infrator, que o menino que trabalha no morro, também é gente. E pode ser também um grande, sei lá, um grande escritor, um grande cientista, um grande professor. Bem, Priscila, já que sonhar não é proibido, como é que você imagina uma trajetória futura sem tanto risco, tanta violência? Eu acho, como a Leandra disse, né, as pessoas têm que se conscientizar
né, acreditar mais nelas e tentar mudar alguma coisa, porque não adianta falar assim, pensar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. A gente tem que acreditar que a gente é capaz de mudar alguma coisa e se mobilizar para tentar mudar, pressionar quem possa fazer alguma coisa. A minha parte eu posso fazer, então eu vou fazer. Então vamos pressionar o governo, porque talvez ele também possa fazer alguma coisa. E sabe, fazer tudo que for necessário, se for necessário um movimento, então vamos para as ruas, vamos pintar a cara de novo para tentar mudar alguma coisa. O que você vai fazer? Assim, eu ficar atento a esses fatos aí do dia a dia aqui e não tentar